Este programa é livre para todas as idades. Bom dia, prezados amigos, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar no programa Amanhecer com Deus. Este programa é da Assembleia de Deus de Cascadura, cujo presidente é o pastor Jair e o vice é o presbítero Clóvis. E temos o prazer de hoje estar conosco o nosso prezado pastor e professor Valdeci de Jesus. Ele tem um programa aqui, Palavras de Vida e Luz, todas as quintas-feiras, às 10h30. Eu quero também estender o meu cordial abraço. Alô, vocês de Pilares, tudo bem? Como é que está? Tudo bem aí? Muito obrigado pelas palavras carinhosas que você tem nos mandado, tá bom? Eu vou começar agora a conversar aqui com o pastor Valdeci. É um prazer tê-lo aqui. E ele vai, nesse momento, trazer um trecho da palavra para uma meditação para o dia de hoje. E logo depois vamos entrar num bate-papo. Bate-papo que você vai ver as opiniões que o pastor tem, tá bom? E vamos assistir esse programa e que tudo corra para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A meditação, pastor, por favor. Graças e paz a todos, queridos e amados irmãos que estão nos assistindo neste momento. Prazer imenso em poder estar aqui. Obrigado. E humildemente, com a sua graça de Deus, tem nos concedido essa oportunidade de podermos estar aqui junto hoje. Vamos ler então, a princípio, Salmos de número 15. Salmos de número 15. Que tem como título O Verdadeiro Cidadão dos Céus. Forte, né? Leiamos então a palavra de Deus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure quando dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Essa é a leitura que Deus tem nos concedido nesta manhã e para uma grande e abençoadora meditação e edificação de fé nossa em Cristo Jesus. Amém. Bom, né? Ouvir a palavra de Deus é muito bom, né? Salmo 15. Toma nota aí. Você depois medita em casa sobre Salmo 15. Pastor, o senhor que é professor, é pastor, quantos anos o senhor tem de convertido? 30 anos. 30 anos. Tão somente. Ainda estou caminhando ainda. Engateando, como se diz, né? No adágio pentecostal. Pastor, vamos ao que mais nos importa hoje o que o senhor acha das igrejas no dia de hoje sobre a proclamação do Evangelho em nossas igrejas? Pois bem, ministro de Deus, Aristidenes, e os amados queridos que estão nos assistindo, agradecer a Deus primeiramente por essa bondade e graça de podermos estarmos juntos hoje, para podermos falar um pouco, dentro dessa oportunidade, que é a vaga e aberta a todos nós, a respeito da nossa linha de raciocínio de acordo com a palavra de Deus. Eu não digo particularmente, né, mas de forma geral, ministro de Deus, eu vejo que há uma grande necessidade de nós termos, novamente, buscarmos um avivamento e resgatarmos valores cristãos. Valores esses que, na verdade, são embasados, baseados e alicerçados em princípios cristãos. Ou seja, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42 e 43, nos deixa bem claro de como é realmente o estilo de vida cristão, né? Os apóstolos nos dão esse grande exemplo. Vamos ler um pouquinho? Vamos dar uma olhadinha lá rapidinho, né?
para a gente, como diz aquele que tem oportunidade para uma saudação, para não ficar só nas minhas palavras, né? Vamos ver então do que se trata aqui a respeito do que eu acabei de pronunciar aqui em poucas palavras. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 41, diz assim: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, em apenas um dia. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Aqui começa os princípios da igreja de Jesus Cristo. Né? E perseveraram na oração. Primeiro ponto, é fundamental, essencial. Se você realmente quer ter uma vida de discernimento, não é isso, meu Deus? Uma vida de comunhão, porque o que tem a ver a oração com a comunhão? Tudo a ver, tudo a ver. Onde é que, sem termos uma comunhão com Deus, primeiramente, nós tínhamos realmente comunhão com o ser humano, antes de termos Cristo Jesus em nossas vidas? Nós dizíamos que tínhamos amigos, né? Mas, na verdade, vira e mexe, tinha uma confusão no bar, no pagode, né? Nas serestas, né? Creio que o senhor pegou muito tempo, anos atrás, as serestas, né? Então estava muito bem conversando e, de repente, uma confusão. E ali acabava-se a amizade. Uma amizade, de repente, de 30 anos, de 20 anos, independente do tempo que for, amizade é amizade. Ou seja, a amizade fala de consideração, de respeito mútuo. E nós não tínhamos isso. Hoje não. Uma vez tendo uma vida de oração, nós conseguimos realmente nos policiar, porque a gente consegue ter domínio próprio, nós conseguimos ser tolerantes, porque a Bíblia diz, tolerai uns aos outros, né? Nós aprendemos, através da oração, ter uma vida quebrantada, né? Um espírito quebrantado, reto diante de Deus, para que então nós possamos realmente sermos fortalecidos. E continuando, primeiro ponto essencial, né? Perseverar na oração. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Comunhão, partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. Quando a gente fala de temor, é o que precisamos mais nos dias de hoje, né, na igreja atual, ou não quero dizer igreja atualizada, mas atualmente precisamos verdadeiramente termos temor, resgatar o temor. Né? O que é temor? É reverência, respeito à palavra e respeito ao nosso próximo também, porque Cristo Jesus nos chamou para sermos testemunhas dele. E ser testemunha de Jesus Cristo não é uma coisa assim banal, não é uma coisa que se aprende numa faculdade, numa PUC, não. Isso se aprende com joelhos, através dos joelhos dobrados, e por aí vai. Para terminar essa palavra, em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aí nós, muitas das vezes, a gente encontra alguns irmãos discutindo, e dizendo, mas por que não tem maravilhas, curas, milagres? É o quê? Porque estão se abrindo mão de princípios, de valores da sã doutrina de Cristo Jesus. Pastor, agora a segunda pergunta. As igrejas de hoje estão mais fervorosas ou não? Bem, essa pergunta ela é abrangente no sentido de obter uma resposta nos dois aspectos, no coletivo e no individual, né? Singular e plural. Pois bem, é que a questão fervorosa, ela dá uma conotação a princípio de muito poder, né? Mas a questão toda tem que partir a princípio do interior do ser humano. O que é ser uma igreja fervorosa? É uma igreja cujos membros têm amor uns pelos outros, principalmente pelas almas. Amém. Eu particularmente vejo assim. Uma igreja fervorosa é aquela que se dedica na obra de evangelismo, né, se aplica em ganhar almas, e aquela coisa, né, a receptividade, né, ministro de Deus, que é de suma importância. Igreja fervorosa é aquela que abre as portas para, independente de classe, de povos, tribo, raça e nações, ou seja, branco, negro, amarelo, enfim, quer seja uma pessoa, quer seja o estado dela deplorável, seja, enfim, que abrace as almas, que abrace as pessoas. E claro, no aspecto da questão pentecostal, no aspecto da questão
poder, né? Faz-se necessário uma busca intensa, comunhão com Deus, e assim nós vamos ver justamente através dos atos, através das atitudes, nós vamos ver realmente que aquela igreja é fervorosa. Porque aquela coisa, às vezes a igreja está cheia, as pessoas pulam, as pessoas rodam, não tenho nada contra, de vez em quando também na alegria do Espírito, muito alegre também, eu dou umas rodadinhas, né? Mas sobretudo o mais importante é a essência e o nosso comportamento, é a ação comportamental. Como eu estou me comportando nessa igreja que eu digo que é fervorosa ou não fervorosa para com o irmão? Será que eu estou lhe tratando bem? Será que realmente eu estou sendo amável? Eu estou sendo com o irmão, e bem como com os outros demais, eu estou sendo sincero, né? Então, eu acho que o fervor da igreja, ela vem a partir do momento em que ela realmente transvive o amor, transmite o amor, né? Ama amar, independente das suas circunstâncias e condições pessoais ou dentro da coletividade. Pastor, eu fui certa vez na igreja presbiteriana ali em Turiaçu, e a irmã Leia é esposa do ministro de música daquela igreja presbiteriana ali em Turiaçu. Ali chegando, a irmã Leia me apresentou o pastor, que é o evangelista Estidenes, e o pastor me cumprimentou, aí ele saiu, depois voltou, irmão Estidenes, por favor. Aí me levou lá atrás, a gente estava reunido o coral, eu disse, irmão Estidenes, é o aniversário do coral, eu quero que o irmão ore pelo coral. Eu orei pelo coral. Terminada a oração, eu vou me dirigindo para o centro da igreja, né? Para sentar. Aí não, fica comigo aqui no púlpito. Olha só, pastor Rodrigo, presbiteriano, hein? Aí fiquei no púlpito. Ele aí falou assim, as pessoas que têm problemas de doenças, desemprego, caso na justiça, vem à frente. Irmãos Denis, ora para esse povo. Eu orei pelas pessoas ali. Aí ele pregou, aí no pós-lúdio irmãos Denis, vamos despedir a congregação. Mas irmão, eu falei com o meu pastor, eu estava nessa época na Igreja Batista, eu nunca, nesses anos todos de vida, 71 anos que eu tinha de batizado, nunca tive uma alegria grande em ser bem recebido assim. Por qual motivo que muitas das vezes não acontece isso em nossas igrejas? Ele presbiteriano, eu batista na época, mas aquele amor. Aí o senhor chega em uma igreja, a pessoa vem, te abraça, te dá uma palavra amiga, você volta. Eu morava aqui na Rua Barbosa, eu uma vez estava de bermuda e camiseta, ia no supermercado. E tinha um disparar na porta da igreja adventista, e eu parei e escutei lá o coral cantando. Aí, um dos membros da igreja, por favor, entre, por favor. Aí eu entrei, sentei lá assistindo o ensaio, eles iam cantar, era sábado à noite, né? Eles não são batistas, estão lá ensaiando, eu fiquei assistindo. Ele aí falou assim, olha, Jesus Cristo tem um plano na sua vida. Eu disse, amém. Volte à noite para assistir nosso coral, tá bom? E ficarei muito grato pela sua presença aqui. Aí eu me identifiquei para isso, eu sou evangélico, muito obrigado pela sua atitude, pela reverência, o carinho que teve comigo. Não é bonito isso? Quer dizer, se eu fosse um não crente, já voltava à noite. E é isso que nós precisamos ver. Pastor, há tanta coisa que precisamos ver. Irmãos que entram na igreja, entre nós os crentes na rua, passa pelo crente, está com a Bíblia do braço, não dá um bom dia, não dá um boa tarde, não dá um Pai do Senhor. Eu não entendo isso. O que é isso? Os incrédulos estão vendo lá. É crente, lá, passou pelo outro, nem cumprimentou. É desagradável isso. Bom, vamos à terceira pergunta. Quanto à liturgia, o que o senhor acha? A parte litúrgica da igreja, os cânticos. Fala litúrgica, eu não posso falar para o senhor é professor. O que o senhor me diz sobre isso? Nos dias de hoje. Vamos comparar. O senhor vai falar, primeiramente, outrora e agora. Vamos falar primeiramente de outrora, como era? Outrora, nós vemos que, não vou dizer uma dedicação maior, mas aí entra novamente a questão da palavra temor. Nós sabemos que a tecnologia ela super avançou, a própria Bíblia nos deixa bem
bem, nos deixa bem ciente disso, que iria se multiplicar a ciência, mas uma das coisas que nós precisamos realmente prestar bem atenção, estarmos atentos e nos policiarmos para não deixarmos isso se desvanecer entre os dedos, é o que infelizmente vem acontecendo, justamente retorno a falar a respeito dos princípios que nós aprendemos e o alto temor que devemos ter a Deus. Por quê? Porque hoje nós temos visto que, por exemplo, de 100%, às vezes, geralmente, 65% ou 50% estão totalmente distantes daquele culto. Uma das coisas para que nós possamos realmente resgatarmos esses valores de antigamente, no caso, isso antigamente, não é que a gente esteja com a cabeça atrasada, mas falamos a respeito da espiritualidade e o temor a Deus que temos que ter, justamente refletirmos, fazer uma introspectiva de que nós precisamos realmente retomar aquela posição de sermos verdadeiros adoradores, porque Jesus ele não está atrás de adoração, ele está à procura de adoradores. Evangelho de João capítulo 4 nos deixa bem claro isso. Haverão dias que nem no monte nem em Jerusalém. Se nós traduzirmos para os dias de hoje, para atualizado, que haverão dias que nem templos, megas templos lindos, formosos, bonitos, eu estarei ali, eu serei adorado. Não, mas importa é que me adorem em espírito e em verdade. E a palavra-chave é essa, para resgatar isso e para se perceptivelmente entender que esses valores estão descendo ralos abaixo, desculpe a expressão, há uma necessidade realmente de se voltar para Deus, renovar e se colocar no lugar de adorador, porque infelizmente muitos, não estou aqui para julgar, mas isso é muito perceptível. A gente fala com muita liberdade em razão de por bondade e misericórdia ser pastor, então a gente lida com isso diariamente, no cotidiano, com pessoas que às vezes, infelizmente, são capazes, por falta de um certo temor de Deus, pessoas que eu digo são pessoas cristãs, estou falando de crente para crente, de chegar, pastor, poxa, a minha agenda está vazia, vê se consegue uma pregação aí para mim. Eu falei assim, irmão, eu não sou Jesus para conseguir pregar para você. Não tem isso. Então, deixando de ser adorador para ser um profissional. E na obra de Deus, profissional não entra. Você pode ver que Jesus pegou pescadores, homens matutos, homens, né, no caso. Vê Amós, onde Deus foi buscar Amós, Oséias, enfim, todos esses personagens bíblicos. Mas nós estamos no século XXI, não podemos realmente dar expansão a essa ideologia de termos que mudarmos porque o mundo mudou. Não, estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós somos de Cristo, precisamos resgatar esses valores que não são nossos, são valores de Deus, que Ele, por bondade e misericórdia, enxertou em nós. Você sabe, pastor, eu estou lembrado lá na igreja do Engenho Novo, nós saíamos, logo terminava a mocidade, nós íamos para ali para a praça de Engenho Novo, do lado da estação, distribuímos folhetos, falávamos da palavra e trazia as pessoas para a igreja. Aí, olha só, interessante. Aí começava o culto, o coral era o introito, vinha a pregação, depois do pós-lúdico era mais uma vez o coral e havia a convenção. Todo domingo, ali no Engenho Novo, uma ou duas convenções sempre havia. Ao passo nos dias de hoje, algumas igrejas que eu vou, não vejo a mesma coisa. O pastor prega, traz muitas vezes a melhor mensagem e não está havendo conversão. Eu estava lembrando há poucos dias, lá na segunda igreja batista da Araraquara, houve um problema. O pastor pregou durante 3 meses lá, há muitos anos isso, né? Ele deu testemunho, e não havia conversão. Ele foi para casa e, na madrugada, ele levantou, pegou a Bíblia e disse: Senhor Deus, eu vou abrir a Bíblia, onde meu dedo parar, aí eu vou pregar. Ele discorreu a Bíblia, achou lá em Colossenses 3,12, revestimos os corpos com a lei de Deus, santo e amados de misericórdia, amando uns aos outros. Pregou sobre esse trecho, chegou na igreja e disse: olha, há 3 meses não está havendo conversão nessa igreja. Algo não está indo bem. Se tem alguém aqui que está em pecado, ou que está algum problema, peça perdão ao irmão. 2 irmãs não se falavam, se abraçaram pedindo perdão. Agradeceu a Deus
foi para casa. Domingo seguinte ele voltou à igreja, fez pregação, pastor, e houve conversão. Aquelas duas senhoras estavam impedidas a ação do Espírito Santo. Elas não estavam em comunhão. Não estando em comunhão, o Espírito Santo não pode atuar. Pastor, o senhor pode trazer a melhor mensagem, pode trazer o melhor coral. Se a igreja não estiver em santificação, de nada vale. A igreja tem que estar unida, orando uns com os outros, amando uns aos outros, para que o Espírito Santo possa atuar. O que o senhor me diz? Dentro dessa colocação, que é muito séria, e hoje está se usando um termo muito forte, né? E realmente, Isaías 59, 1 e 2, para a conversão. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então, quanto a Deus, não há obstáculo, dificuldade, barreiras para que haja salvação. Porém, o versículo 2 vem dizendo assim, e quando Deus usa Isaías para falar isso, na época, o profeta messiânico, falou para uma multidão de pessoas. E o versículo 2 diz assim, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Eu pego esse versículo também e quero inseri-lo fazer dele um contexto para esse texto da nossa palavra aqui. Se não houver comunhão, não havendo comunhão, não há vida. Salmo 133. Não havendo vida, estão todos mortos espiritualmente. Ou seja, não há uma liberdade para o Espírito Santo agir nos corações das pessoas que ali estão naquela assembleia, reunião dos santos, onde na verdade a priori seria as pessoas que ainda não se converteram. E os santos unidos, proclamando o Evangelho, havendo união, o inimigo não tem como penetrar. Amém. Ele vai ficar sempre ao derredor. E se porventura um demônio virar para ele e dizer, chefe, como é que é? Vamos ficar aqui parados, deixando esses crentes ganhar essas almas? Ele vai dizer, esses camaradas do século XXI, esses crentes, estão igual a Pedro. O crente para me dar trabalho e impedir que eu trabalhe. Comunhão é tudo em nosso meio, é tudo. Ah, que bom, né? Estamos aqui com o pastor Valdecir. Ele é professor, pastor, tem um programa aqui no Facebook, Palavras de Vida e Luz, todas as quintas-feiras, às 10h30. Pastor, eu estou vendo que ultimamente entra na igreja, o camarada está na portaria, daqui a pouco, você é diácono. Ou às vezes chego na igreja, sabe quem agora é pastor? Fulano de tal. Pastor, a cada dia estou vendo isso. O que o senhor me diz sobre esse problema? Eu acho que é um problema. Irmãos estão sendo feitos pastores a cada momento. Fica vendo isso, hein? No meu tempo, tinha o concílio, não é? Havia o concílio, aí ele respondia o concílio. Interessante que eu lembro quando o pastor Patrício, já de Salvador da Memória, ele foi a um concílio e perguntaram a ele, eu quero que o irmão me responda sobre a supremacia de Deus, o amor de Deus, a supremacia de Deus, o amor de Deus e a sua eternidade. E aquele irmão respondeu. Mas lá, lendo aquele livro de Langston, você pode ver, tem tudo isso falando sobre o amor de Deus, a supremacia de Deus. E aquele irmão respondeu. Mas, pastor, vamos à nossa pergunta. O que o senhor me diz, afinal, pastor? O que o senhor me diz sobre isso? A cada momento estou fazendo pastores assim, não vão a seminário, não sabem nada de teologia, não deram grego, não sabem sobre hermenêutica. Explica, por favor, o que o senhor me diz sobre isso? Pois bem, antes da minha palavra, volto a dizer novamente, da minha saudação, para não ficar só nas minhas palavras, só para descontrair, meu querido, que está nos assistindo aí, amado irmão e irmã. A instituição dos diáconos. Eu quero ter isso como base, né?
pautados nessa palavra, que aqui tem um conselho de homens de Deus, homens separados pelo Espírito Santo, idôneos, não somente separados, mas idôneos e cheios do próprio Espírito de Deus. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Veja bem, eles entendiam muito bem qual era o chamado deles, porque eles foram separados, chamados por Deus, separados para a obra de Deus, do que tange a ministração da palavra, porque é uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra de Deus. Ministrar a palavra de Deus exige-nos estarmos bem atentos e não estarmos apregoando balelas. E quando uma pessoa é consagrada a pastor, um homem é consagrado a pastor e não tem o chamado de Deus, pastor Valdeci, por que isso? Porque na verdade no mundo espiritual funciona assim, com Deus. No mundo secular, um texto de exemplo para nós entendermos melhor, ou seja, não compartilharmos esse entendimento que temos pela bondade e graça de Deus. No mundo secular, um chefe da empresa pega um funcionário graduado na área dele, naquele setor, por observá-lo durante alguns anos, o seu empenho e desempenho na área dele profissional, ele pensa assim, pensamento humano, mais nada comum do que isso. Eu vou colocar esse cara como gerente da minha empresa. Aí alguém pergunta para aquele chefe da empresa, tipo a esposa pergunta, mas por que você, ou o supervisor, que tem a proximidade mais, bem próximo do dono da empresa, mas ele não é formado nessa área, por que o senhor vai colocá-lo como o gerente da empresa? Ele vai dizer, porque ele trabalha bem, durante todos esses anos eu tenho observado, é honesto, é íntegro, é uma pessoa que sabe como se portar. Então, por causa das suas qualidades e por causa da sua interação, por causa da pessoa que ele é, eu vou colocá-lo como gerente, um cargo elevado nessa empresa. Só que no reino de Deus, não é que seja diferente. As coisas no mundo que é diferente. No reino de Deus funciona certo. No reino de Deus é assim. Deus diz, Samuel, levanta-te, enche o teu vaso de azeite e vai. E ao chegar na casa de Jessé, tinha vários homens, filhos. Aí, um loiro, olhos azuis, o outro, como diz no adágio popular dos dias atuais hoje, saradão, né? Porte de guerreiro, de valente. Aí vai passando primeiro e Deus fala ao coração de Samuel, não é esse. Não é esse. Não é esse. Vários obreiros naquela congregação de Jessé. Não é esse. O ministério de Jessé. Não é esse. Também não é esse. Não é esse. Poxa, Senhor, acabou. Aí se nós conjecturarmos no dia de hoje, eu preciso consagrar alguém. Porque eu estou sem obreiro. Estou aqui julgando ninguém, mas olha, dentro da pergunta, a colocação, nós temos visto, infelizmente. Por quê? Porque ele tem boa qualidade, porque ele é íntegro, porque ele já trabalha aqui na igreja, ele é dizimista fiel, então vamos consagrá-lo ao pastor. Quem vai sofrer, não é nem quem consagrou, quem vai sofrer é a quem aquele homem vai estar, posso dizer assim, achando que está pastoreando. Porque pastoreio é chamada de Deus. Então, a começar por mim, temos que ter muito cuidado ao selecionar. Na verdade, selecionar não é o homem que seleciona alguém para consagrar. Biblicamente falando, lendo, aprendendo e vivendo, quem seleciona é Deus. Existe um termo que se coloca quando a gente pronuncia isso, eu digo isso em razão de estar, às vezes, entre vários amigos pastores. Mas só que agora a obra cresceu, as igrejas estão com uma necessidade maior, então nós realmente vamos dar oportunidade. Deus não dá oportunidade. Deus é assim, quem quiser, tome a sua cruz e siga-me. E ele está passando. E eu tenho que ir atrás dele, atrás de Jesus. Aí sim, ao meio do caminho, ao eu começar a caminhar com Jesus, ele, antes de me consagrar, antes de me abençoar com determinado cargo, e na verdade cargo na igreja, não é para ninguém estar se gabando, é para que melhor possa ser distribuída as façanhas da obra de Deus, possa ser melhor distribuído, né, aquilo que se deve fazer na obra de Deus.
Porque quando nós chegarmos lá em cima, e eu creio que eu vou chegar, o senhor também. Em nome de Jesus. No nome de Jesus, né? Nós vamos entrar lá. Não vai ter várias portas. Até porque Jesus diz, eu sou a porta. Dizendo assim, pastor Valdeci, vice-presidente da Assembleia de Deus, vem por aqui. Ministro de Deus, evangelista Aristidenes, a sua porta é aquela ali. Não. Em outras palavras bem claras, ele vai dizer, vinde, benditos de meu Pai. Amém. Ao gozo. Glória a Deus. Foi preparado desde a fundação. Em outras palavras, mais entendíveis para o dia de hoje aqui na terra, entra os lavados e remidos pelos... Mas eu sou pastor e fui consagrado, tenho 50 anos de pastor. Mas eu não te chamei como pastor para entrar aqui, eu te chamei como lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Cumpriu tua tarefa lá embaixo? Porque eu te chamei? Amém, graças a Deus. Então, responsabilidade muito grande de ser um pastor, realmente ter o chamado de Deus. E quem não tem o chamado está indo, a princípio parece que está indo tudo bem, mas depois as coisas se enrolam. Obrigado, pastor. Nobre amigo, ele, sempre que eu convido, pastor Valdeci, ele está sempre pronto a nos atender. É um homem do nosso Deus abençoado. Deus tem abençoado a sua igreja. Ele irá, nesse momento, orar a Deus, despedindo a congregação, despedindo aqui o trabalho, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Valdeci, é um prazer. Que Deus abençoe. Que Deus possa continuar abençoando esse amado irmão. Eu tive o privilégio de estar conversando com ele aqui. Olha, o homem é capacitado. O homem tem teologia, né? Nesse pastorzinho feito aí, tá na portaria, aí tá na portaria, é diabo. Sai da portaria, já é pastor. É assim. Graças a Deus, Deus tem abençoado a sua igreja. Deus tem estado com ele. Ele tem pregado por vários lugares. Tá bom? E faço votos a Deus que ele continue sendo essa bênção, né? No lar, na igreja, onde quer que esteja. E ele tem um programa aqui, que é o programa Palavras de Vida. Muito bom, né? Daqui a pouco vocês vão ouvir esse servo do Deus Altíssimo. Eu agradeço a você, ao senhor, pastor, por estar aqui no programa. Que Deus te abençoe, o senhor, sua igreja. O senhor é um homem escolhido por Deus, né, pastor? O senhor foi escolhido. E todo aquele que é escolhido por Deus, Deus abençoa. Quero ser, não pode ser. Esse ano, o Paulo, meu filho, se forma em teologia. Mas logo no início, pastor, eu falei para ele assim, Paulo, se você não tiver a chamada, apanhe o diploma de teologia, sente no banco como membro. Porque nós vemos, nós somos cristãos e vemos igrejas que não crescem, igreja que não ora, igreja que não é santificada. Porque ali não está longe da igreja. Se realmente tivesse longe da igreja, e se a igreja tivesse toda ela em comunhão com os outros, a igreja iria prosperar. Não é? Se a igreja não prospera, algo está acontecendo. Vamos olhar, vamos jejuar, vamos pedir a Deus, Senhor Deus, quem está vendo que a minha igreja não está crescendo? Agora, o pastor tem que incentivar a igreja. Não adianta o pastor trazer a melhor mensagem, o melhor coral, se a igreja não estiver em comunhão uns com os outros, de nada vale. Essa é a essência, né? É a essência. Podemos orar. A paz do Senhor para todos os queridos amados irmãos que nos assistem, uma honra muito grande. Eu fico muito lisonjeado e faço minhas suas palavras concernentes, né? A tão grande excelência pela qual Deus tem nos concedido tratarmos uns aos outros. Então, louvo a Deus pela sua vida. Amém. Eu tenho que tirar o chapéu para o Senhor. Tenho muito que aprender ainda. Que isso. Tenho aprendido durante esse período. Vamos aprender juntos, então. E junto com você aí que está em casa nos assistindo também. Oremos ao Senhor. Bendito eterno Deus, Pai querido de amor e bondade, ó Deus vivo, santo e eterno, único e verdadeiro Deus, amém, o Todo-Poderoso. Pai, na manhã desse dia nós te louvamos, te somos gratos, ó Deus vivo e santo, pelo perdão de
todos os nossos pecados. E ainda nos dias de hoje, o Senhor tem afastado de nós as nossas transgressões e iniquidades, e tem, Senhor, nos sustentado com a destra da tua justiça. Eu louvo a Deus pela vida do teu servo, teu ungido, que tão sabiamente, debaixo da tua graça e com muito temor a ti, tem conduzido, Senhor, este programa, Senhor, a qual o Senhor tem concedido a Deus, aberto essas portas, e a tua palavra tem sido propagada, tem chegado aos ouvidos e ao coração de tantos quantos, Pai de amor e bondade, sintonizam, Senhor, e ouvem falar. Pai, nós te louvamos, continue abençoando, Senhor, os nossos irmãos que do outro lado estão nos assistindo, continue abençoando as famílias, os casais, nossos governantes, a cidade do Rio de Janeiro, o Brasil. Toma em tuas benditas e preciosas mãos. Nós te pedimos as suas mais copiosas bênçãos e te agradecemos por tudo que tu tem feito, pelo que tu és e pelo que o Senhor há de fazer. E te agradecemos também pelo aquilo que queremos e o Senhor não faz, porque só o Senhor sabe o que é melhor para nós. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os amados ouvintes. Amém. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando. Pode crer, quem pode ouvir? O servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão, cantando. Lindo, lindo, lindo és.
Salva